Com relação aqui a serviços, né? Então, tem mais aí de 200 serviços aí que são oferecidos pela AWS, né? Serviço de computação, né? de storage, de machine learning, eles estão muito fortes nisso, né? Front-end, a parte de desenvolvimento, databases, né? Então tem muito serviço aqui que às vezes até me espanto, às vezes aparecem uns nomes ali que eu nunca nem ouvi falar. Mas é bem legal, facilita bastante. Acho que hoje em dia o único impedimento para ter uma adoção maior ainda é a questão do câmbio, né? Realmente, a gente vive uma situação complicada, porque se o câmbio, né, tivesse mais favorável, a gente teria muito mais empresas, muito mais projetos, né, sendo feitos com essa arquitetura. Bom, a esperança é a última que morre, né? Vamos ver como é que a gente fica aí, né, para 2023, né? Se as coisas melhoram, principalmente nessa questão de câmbio, né? Bom, vamos entender aqui, gente, essa questão da infraestrutura global da AWS, né? É importante vocês saberem, né, como que ela oferece tudo isso, né? Bom, a gente tem aqui a gente tem aqui as zonas de disponibilidade, né? Cada zona de disponibilidade é composta aí por um ou mais data centers, né? Então, você acaba tendo dentro de uma única zona de disponibilidade, né? Você tem aí a contingência, né? Que às vezes está dentro de um data center só, mas lá dentro pode estar, né, o seu serviço está rodando num rack, o outro, né, num servidor, num rack, outro serviço em outro servidor, em outro rack. Então, você também tem dentro de uma única zona de disponibilidade, você pode ter, mesmo que ela tenha um único data center, você pode ter essa disponibilidade redundante, né, de performance e tudo mais. Mas o barato da cloud não é isso, né? O barato da cloud é você poder é, utilizar toda a infra que ela oferece. E aí o pessoal fala que cloud fica mais caro, né? Porque se você compara as suas oportunidades on-premise, ela é uma. Quando você leva esse projeto teu para a cloud, as oportunidades elas se tornam maiores. Então, muita coisa que você não tinha como fazer, você acaba tendo oportunidade e você vai pagar por isso, né? Por isso que às vezes acaba ficando, a pessoa acaba falando que em cloud fica mais caro, porque você acaba, né, a tua solução acaba se tornando mais encorpada, né? Você começa a ter mais funcionalidade que antes você não, dificilmente você ia conseguir ter, né? Por exemplo, fazer contingência em regiões, né? Jamais você, com a infratur, você conseguiria, né? Por exemplo, eu trabalhei no Bradesco, e a contingência naquela época no Bradesco, final dos anos 90, era, pessoal que acho que talvez algum de vocês conheça, o Bradesco tem aí a matriz na Cidade de Deus, né, Osasco, e tinha uma contingência, né, o site backup deles era em Alphaville, Barueri, cerca de 20 quilômetros, eu acho, né? Então, então assim, se Osasco parasse, né, Alphaville conseguia dar conta, né, de toda a operação. Ou seja, era imaginável, né, eles terem um site backup, por exemplo, na Europa, na Ásia, na América do Norte, né, porque pensando em desastre, né, as regiões estavam, os sites estavam próximos ali, né, então, sei lá, poderiam os dois serem comprometidos, né, então numa situação dessa, você consegue ter uma abrangência muito maior, né, então assim, pensando em continuidade do negócio, você tem novas possibilidades e isso custa, né? Se você quiser, isso custa, não tem jeito. Bom, vamos aqui entender o restante, né? Então, a gente tem ali, né, a granularidade, vamos chamar assim, né, da infra oferecida pela AWS. Você tem as zonas de disponibilidade, né, que são compostas aí por um ou mais data centers, e você tem as regiões, né? Isso aqui, gente, é muito importante quando vocês estiverem configurando os serviços,
tá? Fiquem muito atentos, né? Se vocês quiserem anotar isso aí nas notinhas que vocês estão certamente aí no caderno, no próprio computador, né? Fiquem muito atentos, né? Quando vocês forem criar o serviço e na zona que vocês estão escolhendo, tá? Porque depende da situação, o ideal é que você tenha as coisas numa única zona, né? E às vezes, já aconteceu comigo, às vezes o browser ele troca, né, lá na console da AWS, ele troca a zona que você está. Se você não ficar ligado, você acaba criando serviço em outra zona, e aí você vai tentar acessar, não acha naquela zona, e vira uma zona, literalmente, tá? Então, fiquem atentos a isso. E o que é uma região, né? Uma região nada mais é do que ela é composta, né, por duas ou mais zonas de disponibilidade, né? É, e ela sempre fica atrelada, né, a uma localidade, perdão, a uma localidade no mundo, né? Você tem Europa, América do Norte, Ásia, América do Sul, Brasil tem uma, e acho que, se eu não me engano, já foi até formalizado, deve estar saindo uma segunda região, se eu não me engano, no Ceará, que eles estão construindo lá, não sei se já está disponível, tá? Cada região, né, ela é completamente independente, tá? Ou seja, daquilo que ela oferece, ela é independente, ela consegue atuar 100%. O que ocorre é o seguinte, principalmente em serviços novos ou releases de serviços novos, às vezes acontece de não estar disponível para todas as regiões, tá? Então, então, tem que ficar atento também. Pode ser que você esteja numa região, você construiu toda a sua solução e que uma release nova sei lá, de algum serviço, né, demore um pouco para chegar na sua região, tá? Então, isso acontece. Bom, existem aqui, né, se esse número aqui não estiver desatualizado, acho que não, existem 25 regiões, tá, ao redor do mundo, ainda espalhadas aí, né? A América do Norte tem várias regiões, Europa tem várias, aí você tem Ásia, é, América do Sul, que eu acho que a América do Sul basicamente é só Brasil mesmo que tem uma, e vai ter a segunda, tá? E, né, as regiões, elas estão, né, conectadas aí por meio de rede totalmente redundante, de alta capacidade de banda larga, tá? Para você poder, inclusive, né, ter aí o seu serviço rodando numa região, sei lá, São Paulo, e ter uma contingência na América do Norte, o balanceamento, eles têm que tá integrado, tem que estar sincado e tudo mais, né? Então, eles têm aí uma rede aí de alta capacidade de banda larga para poder suprir essas operações. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui, alguma pergunta? A minha vez de Ohio padrão, melhor trocar. Ô, André, a gente vai, assim, eu utilizo muito Oregon, tá? Eu vou estar utilizando o Oregon, tá? É, vocês podem estar utilizando aí, né, o que vocês acharem, né, melhor. Por exemplo, se eu não me engano, Oregon, Virgínia, são as mais em conta, né, se a gente pode dizer isso, né? Porque, por exemplo, São Paulo o serviço acaba tendo um custo maior, tá? Então, assim, cada região tem o seu preço, tá? Que a AWS cobra, né? Daquilo que você usa, então tem que ficar ligado nisso, tá? São Paulo, olha só, eu estou fazendo um projeto agora em São Paulo, mas é que foi um requisito do cliente. Ele falou, não, tem que ser São Paulo, se eu não me engano era alguma coisa com relação a LGPD, o dado não pode sair fora, não sei o quê, então foi São Paulo. Mas foi o primeiro caso de São Paulo, tá? E não foi por questão de latência, né? Então foi por uma questão mais de segurança, né? O que eu vejo o pessoal muito de desenvolvimento de sistema, aplicações, né, por questão de latência, usa São Paulo. Agora, para dados, é, assim, é muito, assim, pelo menos, né, o tempo que a gente está trabalhando, poucas vezes a gente viu alguém escolher São Paulo, tá? Por conta de não ter uma necessidade dessa latência menor, né, e o preço é maior, tá?
o que o Gaio comentou, Ohio, Norte Virgínia são as regiões principais, a maioria dos serviços são lançados primeiro lá. Boa, Gaio, isso mesmo. Né? Tem aí né, somente essas regiões dos Estados Unidos, elas acabam recebendo, né, novos lançamentos, novas atualizações primeiro do que em relação às outras. É isso aí. Bom, outra coisa aqui importante, gente, deixa eu ver aqui meu horário. Cadê o meu horário aqui? 20 para as 8. Tá. Opa. Uma outra coisa aqui importante, né, fora entender toda essa infra, né, como é que está distribuído da AWS, essa questão das regiões, né, vocês ficarem atentos quando vocês forem criar o serviço de vocês, é a precificação, né? Como é que a AWS cobra, né? Então, ela cobra aqui de 3 formas, tá? Então, ela cobra pelo uso do recurso computacional, tá? Então, por exemplo, uma EC2, né, que eu vou falar mais um pouco, que é a solução de servidores virtuais, né, as máquinas virtuais, né? Então, como é que é cobrado ali? Ele cobra pelo o recurso que eu defini, então, quanto de memória eu quero a máquina, quanto de RAM, né, então CPU, memória, quanto de disco eu quero, né, eu quero utilizar, e pelo tempo que eu utilizo esses recursos. Tá? Então, ele vai me cobrar por isso, ele me cobra pelo tempo que eu utilizo aquele recurso. Por exemplo, no caso de máquinas virtuais, eu vou estar utilizando aqui 2 máquinas virtuais. Tá? Por que eu vou estar utilizando as máquinas virtuais da AWS? Para que o treinamento flua melhor. Então vai estar tudo na mesma rede, né? Então ele vai fluir melhor, isso para que vocês tenham uma experiência melhor. Mas tudo que eu, né, estiver fazendo dentro dessas máquinas virtuais, eu poderia estar fazendo localmente e só consumindo os serviços da AWS via API. Tá? Então, quando vocês forem montar o ambiente de vocês, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer isso com máquinas virtuais na AWS. Tá? Apesar que quem quiser, eu vou estar disponibilizando depois a máquina que eu vou estar usando aqui, tá? Eu compartilho ela com vocês e aí cada um sobe a máquina na sua conta, tá? Porque aí acaba tendo um custo, né? Cada um sobe na máquina, mas ela não é requisito, tá? Para desenvolver, ela não é requisito. Vocês podem estar desenvolvendo localmente aí na máquina de vocês, no Windows aí, ou no Ubuntu, por exemplo, aí de vocês, tá? Mas aqui é isso. E aí, no caso das EC2, o que eu vou estar fazendo? Então, durante o curso, eu vou ligar elas, eu vou colocá-la no ar, né? E terminou o curso, eu vou desligar ela. Então, com relação à utilização de CPU e memória, eu não vou estar utilizando, então eu não pago por isso. Porém, aquele disco, né, aquele espaço de disco que vai ter coisa instalada, vai ter um Windows ali, vai ter um Linux, já vai ter algumas coisas que eu vou estar desenvolvendo, aquilo eu não consigo desligar, ela mantém aquilo para mim. Então, o disco, né, o período de uso do disco, eu não tenho como não pagar, tá? Mas uma forma de baratear, quem quiser depois utilizar um ambiente desse, liga a máquina, põe a máquina no ar, utiliza, desliga ela, né? E aí você só paga pelo disco que ela tem que manter no ar, porque a hora que você quiser usar, o disco está ali, né? Ninguém mexe, ninguém põe a mão, é um disco seu. Então, né, enquanto você está com aquela máquina no ar, ela garante aquele disco, então você paga pelo menos pelo disco. Agora, CPU e RAM, você não paga, você tem um custo menor de utilização. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois dessa máquina que eu vou estar utilizando para vocês saberem. Tá? Bom, então é isso aqui, é esse ponto com relação à precificação, né? O que você paga então pelos recursos computacionais, né? Pela configuração e pelo tempo de uso desses recursos. Tá? Uma outra forma ali é o armazenamento, que nem eu comentei, do disco, né? Então ali você paga pelo tempo que aquele disco fica ali sendo disponibilizado para você utilizar, né? Ali não, com relação ao disco não tem jeito de você desligar o disco, né? A não ser que você desligue a máquina, exclua a máquina, né? Aí você
Só que você perde também o acesso ao disco, né? Com relação ao S3, que é o que a gente vai utilizar, ali ele usa, né, a quantidade de espaço que você utiliza, né, que você ocupa e pelo tempo que você ocupa, né? E o legal do S3 é que a gente vai ver tem as classes de armazenamento, né? Então tem umas classes que tem um custo maior, tem umas classes que tem um custo menor, cada classe ela te entrega um SLA de acesso ao dado, então dependendo do dado, dados de 5 anos, eu não preciso ter um acesso instantâneo, então eu não preciso deixar ele numa área hot, pagando, né, o preço maior, eu posso mover ele para uma outra área, né, e à medida que eu precisar, eu vou lá, executo um comando, baixa lá o dado e ele está disponível para acesso, tá? Vou abordar mais isso aqui durante o curso, tá? E uma coisa importante é a saída de dados, né? Então, todo dado, todo tráfego que sai da AWS, você paga por isso, tá? Então, você tem ali, quando você sai de uma região para outra região, você paga um valor menor, mas a hora que você sai de toda a rede AWS, é a tarifa com maior valor, tá? Então, tem que ficar ligado nisso também, que isso é um ponto onde há cobrança, tá? No projeto. Então, por exemplo, vou tirar o dado do meu lake e trazer aqui para o meu data warehouse local. Você está pagando por esse tráfego, então era melhor, né? Claro, tudo tem que fazer uma conta, né? Mas você poderia ter esse DW dentro do seu lake, para você não ter que ficar tirando e gerando tráfego de saída e tendo que pagar por isso, tá? Pessoal, com relação a essa parte aqui de preço, beleza? Deixa eu ver aqui, umas perguntinhas aqui. O André gostaria de completar o curso, né, sem nenhum custo. Iniciei minha conta gratuita, vai dando um toque para a gente sobre o consumo. Cara, eu vou pegar aqui depois, eu compartilho com vocês. Se vocês usarem esse ambiente, né, e aí fazendo isso, né, desligando a máquina na hora que não está usando, né, não deve dar nem $5, tá? Isso para o curso, né, para você fazer os conteúdos, os labs do curso. Teve até um aluno que compartilhou comigo aqui, eu mando para vocês no grupo depois, tá? Mas é bem pouquinho. A única coisa que vai cobrar, mas a gente não vai trabalhar com volume gigante de dados para ter alguma surpresa, né? Inclusive a gente vai criar alguns alertas aqui, a gente vai, né, fazer um trabalho preventivo para que a gente não tenha nenhuma surpresa, tá? Justamente para evitar né, chegar no final do mês e falar, nossa, mas que isso? Né? E ter que entrar em contato com a AWS para explicar, falar, olha, é a primeira vez, eu não me atentei a isso, não coloquei as travas, né? Então, assim, normalmente eles até relevam essa primeira, tá? Aqui nunca aconteceu, né? Mas já ouvi alguns casos que acabou gerando um custo muito alto e, assim, foi, né, não foi proposital, foi sem querer mesmo, por falta de conhecimento. Então, eles fazem uma análise, veem realmente que você não colocou algumas travas, né, orçamento, né, então eles vão lá né, beleza, esse primeiro passa e não te cobram, né, mas se você reincidir, aí já era, né. Pegando o gancho, vai falar sobre o Glacier. Cara, não exatamente sobre o Glacier, eu vou, né, comentar do Glacier, que é uma das classes de armazenamento do S3. A gente vai fazer um lab de life cycle de dado, né? Eu acho que uma das classes desse lab é o Glacier, eu acho. Tá? Mas eu vou comentar não só do Glacier, né? Tem outras ali, tem algumas, eu não lembro agora, 5 ou 6 classes de armazenamento, né? A mais, né, a cool, né, a free ali é o Glacier, né, que ele guarda ali, eu não sei, né, não tenho certeza, mas sei lá, deve guardar o dado em DAT, em fita DAT, né, pelo preço que eles cobram, né, mas não é acesso instantâneo, você tem que comandar a volta do dado, né, o robozinho vai lá no DAT, pega o DAT e faz o restore do seu dado. Legal, só para saber mesmo.
Queria entender se tem como criar um esquema para... Tem sim, a gente vai fazer um lab disso, tá? É bem simples, é tranquilo, tá? A gente vai criar uma regra de life cycle para isso. E aí, automático, ele já vai movendo para você conforme a regra, tá? Muito bem, gente. Beleza, vamos seguindo, então. Deixa eu só ver aqui o meu horário aqui. Bom, e aqui a AWS, ela tem aí um esquema de degustação, né? Mais ou menos isso que a gente está falando aqui, de não ter um custo, ou ter um custo bem pequenininho, né? Não são para todos, tá? Pelo menos algum, acho que um serviço que a gente vai utilizar não tem nível gratuito, tá? Que é o Atina. Eu vou falar mais isso depois, tá? Mas ela tem essas três situações onde você pode estar utilizando, né, fazendo uso dos níveis gratuitos, né? Então, ela tem aqui uma categoria, né, que é sempre gratuito, né? Então, ela disponibiliza, tem algumas coisas que são ad eternum, né, ela nunca vai cobrar, tem algumas coisas que são sempre gratuito, mas até esse limite, tá? Por exemplo, o Glue, que a gente vai trabalhar a partir de catálogo de dados, ele é sempre gratuito até, se não me engano, 5 milhões de objetos. Eu vou falar mais isso depois. E aí, então, assim, tem que ficar atento às condições. É sempre gratuito até, né? Por exemplo, o IAM, que é a parte de gerenciamento, de identidade, a parte de autenticação, enfim, de grupo, vou falar mais disso, ele é sempre gratuito, nunca, né, independente de limites, sempre gratuito. Já o Glue é sempre gratuito até um certo limite de objetos, tá? Tem essa outra categoria aqui, que eu vou mostrar aqui uma página daqui a pouco, quando vocês conseguem ver isso melhor, tá? Tem essa outra categoria que é 12 meses gratuito. Então, e ela começa a contar a partir do momento que você cria a conta, tá? Então, contas, por exemplo, que já estão aí há mais de 12 meses, não são elegíveis para alguns serviços que rodam sobre essa categoria, tá? Então, por exemplo, você pode criar lá uma máquina virtual, né? Não é qualquer uma, não é com qualquer recurso, né? Ela define alguns recursos, né? Tem algumas configurações que são elegíveis para o nível gratuito, né? Então você pode estar utilizando, né? A partir do momento que você criou a conta, você pode estar usando uma máquina virtual, né? Por exemplo, Windows com 1 GB de memória, acho que 1 GB também de CPU, né? Para estar fazendo alguma coisa. Isso funciona muito bem para desenvolvimento, né? O pessoal que trabalha com desenvolvimento de sistema. Para nós aqui não rola, né? Infelizmente não dá para usar uma máquina dessa para o desenvolvimento. A gente acaba precisando de mais memória, né? Então, assim, tem alguns serviços que eles estão disponíveis por 12 meses a partir do momento que você cria a sua conta principal, a conta root, tá? Que eu vou, inclusive, demonstrar daqui a pouquinho para vocês. E tem uma outra categoria, que é como se fosse um trial, né? Ela libera um período de teste. Se eu não me engano, são 2, 3 meses, a partir do momento que você inicia o teste. Então, por exemplo, a gente vai usar aqui um Redshift, né? Que ele entra nessa categoria de teste, né? Então, ele fica, acho que 2 ou 3 meses disponível sem você pagar, tá? E aí, a partir disso aí, ele começa a te cobrar, né? E assim, também até, né, é o gratuito até, né, ele entrega um cluster com 160 GB de disco disponível para você utilizar por esse período de teste, né? Depois disso ele começa a te cobrar, tá? Então essas são aqui as 3 categorias. Deixa eu acessar aqui, deixa eu só mover essa tela para cá.
deixa eu colocar essa tela aqui. Então, aqui é AWS Free Tier. Então, aqui, ó, nível gratuito da AWS, né? Então, aqui, ó, nesse link aqui, acho que pode colocar esse cara aqui, ó. Vou deixar aqui no chat, se alguém quiser. Tá usando. Ó, o Fred ali também dizendo, ó, CloudFormation para IAC também é sempre gratuito. Show, valeu, Fred. Bom aqui, gente, ó, então aqui a telinha mais ou menos ali do que eu comentei, inclusive os ícones ali, né, das categorias, teste, 12 meses, sempre gratuito. E aqui a gente pode consultar, né? Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó, apesar de estar ali, eu vou digitar aqui, ó, EC2, pelo serviço EC2. Então, ele mostra aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, nível gratuito, 12 meses, a partir de quando cria a conta, né? Então, ele entrega, ó, 750 horas, né, de utilização, mas para esse tipo de máquina, ó. Então, você tem aqui uma T2 micro, uma T3 micro, né, Linux, dependendo da região, uma T2 micro, uma T3 micro Windows, dependendo da região. Então, são máquinas, se eu não me engano, aqui com 1 GB de memória, e acho que dois processadores, né? Então, assim, dependendo do que você vai fazer, você pode estar utilizando, né? Você também tem aqui no gratuito, aqui você também tem os 12 meses, você tem aqui o RDS, que é a solução de banco de dados, né? Então, você consegue também ter uma instância ali do RDS gratuito, por exemplo, um post, né, que é o que a gente vai usar aqui, mas também uma instância, né, assim, baixinha, né, mas para o conteúdo do treinamento é o suficiente, tá? Então dá para brincar aqui com esse nível gratuito, tá? Então o único que não tem, acho que nem está aqui, deixa eu ver, que é o Atina. Opa. O Atina, não tem, como eu falei, não tem nível gratuito. Aqui o Glue que a gente vai usar, ó, sempre gratuito até 1 milhão de objetos. Aí na parte de catálogo de dados, né? Aí objeto seria tabela, database, tem algumas flags que você pode colocar ali, ele conta como objeto, né? Então, sempre gratuito até 1 milhão. Então, dependendo do que você vai fazer, dá para ficar tranquilo dentro desse limite, né? Aqui o Redshift, aqui a avaliação gratuita, 2 meses, né? Então, a partir do momento que você cria, ele te permite 2 meses para você estar utilizando, tá? Então, a gente conseguiu ver aqui, né, as 3 categorias aí envolvidas aí com alguns serviços, tá? Ô André, desculpa, cara, não entendi. 4 cotas? Não entendi. Se você É puder... o que diz aqui no dashboard da Amazon. Ah, Esses produtos, aí mostra cada um deles quantas cotas a gente tem. Aí entrando no Athena, ele tem assim, DDL Limited Query. Aí tem aplicado 20 cotas, default de cota 20, ajustável sim. Quer dizer, eu também não entendo como essas cotas são usadas, mas é o que está mostrando aqui para mim. entendi. Eu vou falar um pouquinho mais do Athena, porque você, assim, tem que saber usar bem o Athena, porque senão você pode levar na cabeça também, pode ficar caro utilizando o Athena, mas a gente vai ver. É que eu não tinha visto essa questão da cota, eu vou dar uma olhada depois nisso. Mas o Athena, basicamente, ele cobra pelo uso, né? Então, desculpa, ele cobra pela quantidade de dados lido. Então, se você tem lá 1 milhão, né, e você fez um select asterisco, ele escaneou 1 milhão de registros, é em cima disso que a AWS vai te cobrar. Independente se você fez um count e te retornou uma linha, né, ela vai te cobrar pela quantidade de dados lido. Então, a gente tem algumas melhores práticas
na utilização do Athena, na utilização dos arquivos no S3, para a gente ter um custo mais justo daquilo que a gente precisa usar, tá bom? Mas valeu. Deixa eu ver aqui, o Álvaro, eu já fiz um curso de AWS há anos atrás, acredito que a conta que criei já usou os tempos de graça, é possível fazer outra... Cara, tem um esquema aqui que eu vou mostrar para vocês, acho que dá para usar, quem está nessa situação aí, igual ao Álvaro, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu slide.